Só que ele está pensando só no momento. Ele não está pensando no legado que ele quer fazer do negócio dele. Tem negócios que são feitos para durarem, tem negócios que são feitos para quebrarem. Então depende como que você está trabalhando o seu negócio. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Descomplicar. E no Pode Descomplicar de hoje nós vamos falar de um assunto muito especial, que é como você pode automatizar os seus processos para facilitar o dia a dia na sua empresa. E para falar sobre esse assunto mais que especial, nós convidamos o Anderson. Ele que é dono da Zerovox e ele vai se apresentar logo mais. Antes, só deixa eu falar um pouquinho da Descomplicando Empresas. Muito prazer para quem ainda não me conhece. Sou Priscila Queiroz da Descomplicando Empresas, host aí do Pode Descomplicar. E nós da Descomplicando Empresas temos a missão de facilitar o seu dia a dia, trazendo muito conteúdo para você, empreendedor, empresário, para que você consiga ter mais lucro e mais resultado nos seus negócios. Então esse Pode Descomplicar é justamente para te ajudar. Justamente por isso, já peço que você curta, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a gente consiga atingir cada vez mais empreendedores e ajudá-los nessa missão, nessa jornada empreendedora, tá? Conte com a Descomplicando Empresas. Então vamos lá, vamos para o que importa. Anderson, muito obrigada por aceitar esse convite e falar aí, dar muito conhecimento sobre esse assunto de automação, de tecnologia para o nosso público. Se apresente, fala aí quem é o Anderson. Priscila, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no seu programa. Eu tenho acompanhado a trajetória aí de vocês e de coração agradeço por essa oportunidade de falar para esse seu público. A respeito da Zerovox, é uma empresa aqui do Alto Tietê. Eu formei essa empresa em 1994 e a gente já vem ao longo desses 30 anos, né, 2024 agora, realizando assim o que eu costumo dizer de a vanguarda da inovação, tá? Que é o quê? Que é buscar trazer tecnologias antes, vamos considerar assim, emergentes, que estão ainda por apontar, por chegar no mercado, e antecipar isso ao pequeno empreendedor, que é um dos focos e uma das missões que nós temos dentro do nosso, vamos dizer assim, DNA da nossa empresa, é trabalhar com os pequenos empresários. Claro, atendemos todos os níveis de empresas, mas o nosso foco principal sempre foi atender o pequeno empresário, até por questões de acesso à informação, acesso à inovação, porque a gente sabe, tudo que é novo carece ali de pesquisa, de desenvolvimento, e a gente sabe que pesquisa e desenvolvimento envolve o quê? Um custo adicional, e muitas vezes isso não se torna um produto. Então, com essa intenção, eu falei, por que a gente não absorve, então, esse laboratório, prepara e coloca isso para os nossos clientes? Então, a gente, um exemplo, nós temos hoje aí a inteligência artificial despontando, já vem há um tempo considerável, caiu no gosto popular há uns 2 anos, 3, no máximo aí, um pós-pandemia. Mas ele já vem há 8 anos despontando nessa questão mais comercial. Claro, começando lá fora, Europa, a parte da América do Norte e chegando agora aqui nas terras tupiniquins, vamos dizer assim, né? E então com isso a gente já vem estudando e preparando modelos de negócios que a gente pretende agora em 2025 colocar isso no mercado aqui na nossa região, sempre pensando o quê? Na região do Alto Tietê e Vale do Paraíba, que é o foco que a gente escolheu geográfico para trabalhar. Mas nada impede de você conquistar isso e levar para o Brasil inteiro. Show. Então seria basicamente essa uma das premissas da Zerovox hoje. Que legal, que bacana. E conta aí um pouquinho da trajetória. O que te levou a empreender, Anderson? O que te fez aí? Conta, se puder contar um pouquinho da sua história para o pessoal, para mostrar aí a trajetória empreendedora. Legal, boa. Eu gostei dessa pergunta, é uma pergunta... Hoje a gente sabe que empreender no Brasil se tornou uma coisa, vamos dizer assim, trivial. Todo mundo é, de alguma forma, algum empreendedor. Mas eu estou falando de 1994,
que ainda as jornadas de trabalho em indústrias e empresas era uma necessidade e um sonho de todo adolescente. Você se formava lá com seus 14 anos de idade, a primeira coisa que você fazia, o que era? Tirar a carteira de trabalho. Então você ficava sonhando com aquele dia dos 14 anos. Formava os 14, ia lá e tirava a carteira de trabalho. E eu não fui diferente disso. Comecei a trabalhar, geralmente como office boy, né, que eram as profissões do momento, estou falando em 1994. Ou você trabalha de office boy, que é uma parte mais escritório, ou você trabalha como um ajudante geral, que é a questão da fábrica. Até porque você não tem aquela experiência de mercado e tal. Eu comecei pelo office boy. E eu aprendi muito com isso, né? Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi no ramo de surfaçagem, que é a parte de ramo óptico. E ali eu comecei a aprender, a entender questões técnicas dessa parte de negócios. Então, ali você desempenhava várias funções dentro do questão do office boy. Eu fazia a entrega, eu fazia a embalagem do produto, eu atendia no balcão. Então o office boy sempre foi o quê? O ajudante geral administrativo. E com isso me levou a conhecer também o centro de São Paulo ali, onde está toda aquela, né, fervendo de empresas, fervendo de negócios. E os anos 90 foi anos áureos para o nosso país, abertura de mercado, veio o Plano Real, então começou a entrar questões de máquinas no país, os automóveis começou a melhorar, porque a gente tinha essa reserva de mercado. E aí começou a despontar também, o que eu percebi foi essa questão tecnológica, que é a parte de informatização, que era microinformatização. Isso foi crescendo, foi desenvolvendo, e eu sempre me interessei por aquilo, até porque eu me formei no Senai como técnico em eletrônica. Depois eu fui fazendo vários outros cursos, né, me aperfeiçoando. E eu, graças a Deus, eu tenho que dizer que eu sou um sortudo de ter nascido numa época, nasci em 74, né, já entreguei a minha idade. E aí eu tive essa sorte de pegar, vamos dizer assim, a transformação do analógico para o digital, que nós vemos isso hoje. E então isso acabou transformando a forma como eu criei o meu negócio. Então eu comecei a trabalhar, fiquei trabalhando por uns 4 a 5 anos em empresas, claro, aí depois de office boy eu já sempre fui autodidata e tive a oportunidade de trabalhar depois numa segunda empresa como office boy, onde tinha jornais, revistas à disposição, né? Um jornal na época era caro e outra, era um adolescente, não vou ficar comprando jornal, né? E só que ali eu tinha o Valor Econômico, tinha o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, vários jornais ao meu alcance, e onde eu conseguia ler aquelas notícias e fui entendendo. Tinha na época o overnight, que as empresas faziam investimento no noturno, né, na parte noturna, e a gente tinha aquela hiperinflação na época, claro, não conhecia muito, mas sabia o que estava acontecendo. E depois veio o Plano Real, que aí deu aquela estabilidade. E aí começou a abertura de mercado, começou a entrar os computadores, e aí cada vez mais, através de revistas, como eu já era formado em eletrônica, isso foi me levando para esse mundo tecnológico, vamos dizer assim. E eu fui crescendo ali, né, com aquilo, mexendo com videogames. Não são os videogames de hoje que a gente vê, os PS5, os Xbox da vida. Eram videogames mais assim, vamos dizer, que a gente costuma dizer de robusto, né? Placas mais com circuitos não muito miniaturizados. E aquilo te dava um ensinamento grandioso do que viria no futuro. E foi passando esse tempo, eu fui entendendo, fui aprendendo cada vez mais. E eu trabalhei na Brinquedos Bandeirantes, né, que era próximo da minha casa. Foi o meu terceiro emprego. Entrei como contínuo, que era o office boy moderno. Então você tem office boy, e contínuo era um pouquinho a mais, ganhava um pouquinho a mais do que um office boy. Mas era a mesma função praticamente. Só que ali nessa empresa, que é a Brinquedos Bandeirantes, eu tive a oportunidade de passar por vários setores. Então trabalhei na apontadoria,
trabalhei no RH, trabalhei na parte dos benefícios da empresa e eu fui entendendo como funcionava uma empresa. Então isso para mim foi uma escola. E ali, creio que me despertou o quê? A intenção de falar, acho que eu vou ter um negócio. E aí eu comecei a procurei na época o Sebrae. E o Sebrae não é que nem hoje, que você tem os regionais, você tem os escritórios locais. Não, só existia na Liberdade, que era, e depois Brasília, que sempre foi a matriz, né? E aí eu fui pro Sebrae da Liberdade. E cheguei lá e falei, eu quero fazer uns cursos aqui, que eu quero abrir um negócio. Ele falou, tem aqui, esse curso, que é como montar uma empresa. Eu falei, é isso que eu quero fazer então. Eram 5 sábados gratuitos, então você não pagava por aquilo, né? Já estava dentro desse pacote que as empresas, as indústrias, que é o S, né, das empresas. E com isso eu comecei a gostar da coisa. Falei, realmente, acho que eu vou montar uma empresa. E aí eu trabalhava na Brinquedos Bandeirantes. Voltei na Brinquedos Bandeirantes e falei, pessoal, acho que eu tô pensando em montar uma empresa. O pessoal deu risada, né? Falou, como assim, montar uma empresa? Montar empresa é empresário, né? Montar empresa da onde? Aí eu falei, vou montar. Pelo que eu entendi lá no curso, eu tenho a possibilidade de montar uma empresa. E não existia microempreendedor, que é um MEI, né? Era limitada e lucro, sociedade anônimas, né? E aí eu procurei um contador pra ver. Realmente não tinha condições de montar, porque era caro para abrir, um valor relativamente alto, né? Então aí eu resolvi informalmente começar um negócio. E nessa questão da informalidade, eu coloquei a pasta embaixo do braço. Falei, eu preciso primeiro fazer o cartãozinho de visita, né? Para as empresas me conhecerem, para as pessoas me conhecerem. Fui numa gráfica e fiz um cartão de visita. E aí o pessoal até ficou assim, nossa, mas uma empresa de informática? Que aí eu já tinha um nome da empresa, que não é o nome da Zerovox hoje. Era um nome chamado PageZine, que aí vem de uma junção de palavras, que Zine de único e Page de página. Porque eu já tinha ouvido falar há muito tempo lá, né? Nos anos 90, de um negócio chamado internet. E aí tinha as homepages. Eu falei, vou montar uma página que vai ser uma página única. E hoje, por incrível que pareça, a gente tem as landing pages, que são páginas únicas. E aí, com tudo isso levando em consideração, por isso que uma das missões da Zerovox é sempre estar na vanguarda. Porque desde o início, pode ter sido uma coincidência, porque eu não tinha planejado aquilo, mas eu já tinha uma página única, então eu já estava vendo há uns 10, 15 anos atrás na frente. Então, e aí buscando essa questão da inovação dentro da Zerovox, eu acabei escolhendo esse nicho de... Não inicialmente, hoje a Zerovox já é uma empresa de software, mas no início a gente era uma empresa de quê? De manutenção de computadores. E não só isso, aí eu comecei a ver assim, a necessidade que as empresas tinham, até no aprendizado que eu tive dentro dos negócios que eu fui funcionário. Que era o quê? Que era o ramo da papelaria, por isso que chama PageZine também, que era de página. Tudo bem, voltou para a questão de internet, que era tecnologia, mas acabou meio que somando ali. E aí eu falei, vou montar então uma papelaria. Aí eu comecei com a papelaria, porque aí eu ia fornecer para essas empresas material de escritório. Que aí eu já juntava o útil com o agradável. Mas por que eu cheguei nessa conclusão? Porque eu comecei a visitar as empresas e as empresas não tinham o computador. Então, ou seja, a gente estava adiantado em relação à prestação de serviço. Isso eu estou falando na nossa região, em 1993, 92, 93. E aí eu tive a oportunidade de, na época, ir para Rio 92, nessa época. E lá na Rio 92, eu vendo lá as empresas, participei lá de uma feira como visitante, eu comecei a enxergar aquela questão de negócios. E aí da Rio 92 eu comecei a frequentar também a FenaSoft, em São Paulo, que era a feira de software. Legal. E aí eu frequentei a FenaSoft, só que tinha um detalhe, que nem a primeira vez que eu tentei entrar na FenaSoft, você só conseguia entrar com 15 anos. E nessa época que eu estava montando a empresa
né, na minha cabeça, na minha concepção, eu não ia conseguir me adequar a entrar nessa feira. Eu consegui entrar com 16 anos, que aí eu já estava previsto, que era em ano, então quando eu fiz 15 era no meio do ano, a feira era em julho, eu não tinha 15 ainda, então eu não conseguia entrar. Aí quando foi no outro ano eu consegui. E a partir dali, aí teve a Condex, teve feiras internacionais, e aí eu fui entendendo como é que era o negócio. E mais uma vez, eu acho que eu tive a oportunidade de pegar o início, né? Que a gente pegou Navegador 1.0, que era o Internet Explorer 1.0, que na época era o Netscape, que foi o inventor dos navegadores. Então a gente viu, quando eu digo a gente, é porque hoje eu tenho lá os colaboradores que trabalham com a gente. Então eu sempre costumo dizer nessa questão, porque eu não fiz nada, construí nada sozinho. Tem as ideias, tem toda aquela... o vislumbre de você ter um negócio, mas você só constrói um negócio tendo pessoas que te apoiem dentro daquele sonho que você tem, que compartilham o mesmo sonho que você. E aí esse crescimento vai acontecendo. É o que nos trouxe até hoje, há 30 anos, de negócios dentro da ZeroVox. Então, basicamente, seria essa junção assim, de vanguarda com inovação, né, a nossa trajetória. E claro, a gente teve altos e baixos, teve estouro da bolha na época do ano 2000, e só que como a gente sempre teve assim, buscando informação, sempre antenado ao que está acontecendo no mercado, a gente nunca teve assim grandes choques em relação a isso. Até mesmo agora na questão da pandemia, quando as empresas precisaram migrar para o home office, a gente já tinha as ferramentas que os nossos clientes precisavam. Então isso acabou também alavancando as nossas vendas. Que legal. Isso é muito bacana. E quando a gente fala dessa trajetória empreendedora e até tantos anos de empresa, quais foram um dos maiores desafios que você enfrentou aí no empreendedorismo, e tendo em vista aí esses desafios e também os aprendizados que você teve, né, nesses anos? Tá. Todo empreendedor brasileiro, né, a gente sabe que é o custo Brasil, né? O custo Brasil quando eu aprendi isso nos meados ali de 2001, até então, né, não sabia o que era o custo Brasil. A empresa formatada ali praticamente há uns 8 anos, assim, a gente começou a ver esse custo Brasil, porque aí nós começamos a ter uma loja virtual, porque a gente foi uma das, inclusive, pioneiras a montar uns sites governamentais aqui no Alto Tietê. Em 99, nós montamos o primeiro site de Câmara Municipal aqui no Alto Tietê. E logo em 2000, 2001, nós já entramos com lojas virtuais também. Então eu já tinha uma loja virtual que vendia equipamentos de informática. Eu não fornecia lojas virtuais para os meus clientes, até porque no Brasil demorou um pouco assim para o mercado virtual começar a desenvolver. Vista o que o Mercado Livre só tem 25 anos, né? Então o estouro mesmo aconteceu com o eBay lá nos Estados Unidos. E depois teve o Mercado Livre aqui na América Latina, que acabou transformando o mercado que a gente conhece hoje, com tantos players que a gente vê hoje ocorrendo. Mas uma coisa que eu sempre vejo assim nessa questão é que a evolução do negócio, ele depende muito das pessoas que estão envolvidas com você. Então isso tudo, como eu falei, vai somar. Então você tem aquela ideia, aquele tratamento com o seu cliente, então o seu colaborador ele tem que estar também trabalhando nessa mesma sintonia. Então é dessa forma que eu vejo que as empresas podem estar evoluindo, né, dentro dessa questão do atendimento. Show. Então é isso que eu vejo. Bom, e entrando também, né, já na parte dessa parte de atendimento e tudo mais, explica um pouquinho o que a ZeroVox faz e qual é a importância de ter ali um CRM, de ter um processo dentro da empresa direitinho, né? Porque é o que
eu ouço muito. Se você não tem um processo, você é o processo, né? Se você é empresário aí, não tem um processo bem definido na sua empresa, então você corre sérios riscos de você ser o processo. E aí você não consegue sair da sua empresa nem para tirar umas férias rápidas, por quê? Porque é você que faz tudo. Né? Então, com um processo bem definido e com um sistema bem, com esse processo, isso vai ajudar muito. Mas o que você, né, qual a sua visão sobre isso? Então, essa questão do processo dentro dos negócios, eu aprendi desde cedo, que a gente tem lá aqueles 3P, 4Ps, né? E que foi o Peter Drucker na parte de administração, Philip Kotler na parte de marketing. Hoje a gente está no marketing 5.0, né? E a gente aprendeu assim, que essa questão de você definir, controlar os seus processos internos, que antes era um viés mais voltado para as indústrias. Então as indústrias que tinham lá como a produção funciona, a cadência da produção, começo, meio e fim. Então isso era muito industrial. O pessoal de parte de comércio e de serviços meio que não utiliza o processo no Brasil. Agora que as coisas vêm mudando e vem o quê? Até devido à quebradeira. A gente tem várias estatísticas aí que as empresas, primeiro, segundo até o quinto ano, tem uma porcentagem grande de... Cerca de 60% das empresas elas fecham antes dos 5 anos de vida. Isso dados do Sebrae. Então é algo alarmante. O futuro das empresas hoje, o que eu vejo, que eu falo para todo o empresário quando nós apresentamos algumas soluções, é na questão assim, o brasileiro ele não gosta muito de planejamento. Só que já está provado que se você não tiver um planejamento estratégico, um plano de ação bem definido, um plano de negócios bem elaborado, você cai nessas estatísticas que você acabou de citar, nessa porcentagem. Só que também tem a que a gente costuma dizer hoje, que é o ganho de escala. Alguns negócios você consegue escalar, outros você não escala. O que seria essa escala de negócio? Você melhorar o faturamento com menos custo. Então essa é o ganho de escala, que é o que a gente chama aí da otimização do processo de vendas. Para isso você precisa do quê? De ter uma boa gestão com o seu cliente, um bom relacionamento não só com o seu cliente externo, mas também com o seu cliente interno, que eu costumo dizer. Quem é seu cliente interno? Seu colaborador. O seu colaborador é um cliente também. Ele consome o seu produto, ele consome a sua marca, ele mostra a sua marca para os clientes externos. E um bom script, um bom planejamento, um bom projeto estruturado dentro do seu negócio, com tarefas bem definidas. Para quê? Para você ter um ganho de escala de tempo, porque também não adianta você executar uma tarefa para, sei lá, você tem aí 5 clientes, aí você executa uma tarefa simples lá de gerar notas fiscais no final do mês, né? Você vai gerar aquelas notas. E você manda aquela fatura, aquela nota para o seu cliente e você leva, sei lá, 2 horas para fazer. Tá, se eu tiver 50 clientes, quanto tempo eu vou levar? Se eu tiver 100 clientes, quanto tempo eu vou levar? Não fica escalado, né? Não começa a dar, né, um gargalo e você precisa de pessoas para dar conta daquilo. E é onde entra a automação. Então a automação através de software, você consegue o quê? Criar esses processos e melhorar esse tempo, ou seja, reduzir o tempo que você leva para executar aquele processo interno. E com isso você vai ganhando escala dentro do seu negócio. Entendeu? Então basicamente seria isso. Você utilizar uma ferramenta de gestão que te leve a isso. Não só... Geralmente o CRM ele é visto como utilizado só por empresas de marketing. Mas não, isso é um mito. Vamos facilitar, pessoal, o que é o CRM? Porque muita gente, eu já conversei com muitos clientes, mas o que é isso, né? Tem muita gente que nem sabe o que é um CRM. Legal. CRM é gestão de relacionamento com o cliente, nada mais do que isso, tá? E então essas 3 palavrinhas aí, elas acabam o quê? Ajudando no seu processo interno. E é o que eu falei, você tem o cliente interno e o externo. Então você não tem um único cliente. Sim. O seu cliente ele é dividido dentro desses 2 fatores.
E se você tem um negócio presencial, o seu cliente externo é uma forma de lidar. Seu cliente interno, quando ele pisa dentro do seu estabelecimento, é uma outra forma que você lida. E para isso, os seus colaboradores têm que estar o quê? Alinhados com aquela sua metodologia, com a sua missão, com a sua visão, com os valores do seu negócio. E muitas das vezes, o que acontece? Você acaba não tendo um tempo para passar esse processo por completo. E por isso a utilização de uma ferramenta onde você coloca toda aquela sua ideia, todo aquele seu projeto de negócio. Quando eu digo projeto, não é algo para o futuro. Que o projeto pode ser para o futuro ou pode ser um projeto que você começa a executar ele agora. Então o CRM ele traz essa, vamos dizer assim, essa dinâmica de você pegar essas tarefas e colocar dentro de uma ferramenta e seguir aquele script, aquele passo a passo. Isso vai ajudar você a entender como você faz para investir no negócio, vai conseguir que dentro da própria ferramenta você tem os módulos, onde você adiciona a questão financeira, que é o módulo financeiro, controle bancário, aí você já adiciona ali, se você tem uma loja virtual, os marketplaces, e com tudo isso você começa a criar dentro daquela engrenagem, você vai transformando uma engrenagem menor, outra maior, você melhora o motor do seu negócio. Que aí seu motor começa, em vez de ser 1.0, já vai para 1.5, 2.0, e ele vai cada vez mais o que? Ganhando potência. Só que a gente sabe, quando ganha potência, consome mais combustível. O combustível, o que seria? Essa otimização e ganho de escala de tempo. Onde com a ferramenta você vai ajustando. Ou seja, ganha potência com menos tempo. É isso. Sempre pensando na lei de Pareto, né? Quais são os 20% das suas ações que trazem maior resultado, os 80% dos resultados, né? E é justamente o CRM, ele é uma ferramenta onde vai ajudar você, empresário, a entender melhor os processos da sua empresa. Então, por exemplo, conheço muitos dos meus clientes que não tinha, quando a gente começou a consultoria, não tinha nem um cadastro de cliente. Então, não sabe se entrou em contato com aquele cliente, se não entrou, qual o nível, aquele cliente já comprou de você, poxa, pode fazer um follow-up, e não tem essa visão. Com o CRM bem estruturadinho, ele tem toda essa visão, como que está a situação do cliente, né? Então, o CRM ele vai te trazer organização. E se você, juntamente com o planejamento, como o Anderson falou, é fundamental para que você tenha essa ferramenta para que a sua empresa tenha mais lucratividade e cresça de forma sustentável. Sem isso, fica muito complicado, né? Dá para fazer só no Excel? Dá. Porém, a chance disso dar errado, né, de ter dados incoerentes também é bem grande. Aumenta bastante. É verdade. Então, quando você tem um sistema, isso facilita muito. Né? E pensando aí, porque tá tudo, né, com essa inteligência artificial entrando, né? O que você vê, quais os benefícios que a inteligência artificial traz aí nessa questão de automação para as empresas, Anderson? Hoje o que a gente está trabalhando, assim, voltando assim, essa questão de pensar no futuro, no tempo, o que está ocorrendo, buscando essa inovação, é o que eu estou falando para as pessoas. O futuro está ocorrendo agora. A inteligência artificial, ela é uma mudança de paradigmas. Então, provavelmente nós vamos ter o antes e o depois da inteligência artificial. Só que o antes já passou, é passado, né? O futuro, eu costumo falar que não é o futuro é agora. Então nós temos que estarmos ligados dentro da inteligência artificial. E ela vem trazer um ganho de escala para as empresas, aumentar mais ainda a potência desse motor. E, infelizmente, hoje no Brasil a gente está tendo uma questão muito assim delicada, que é a questão da mão de obra. Então, a mão de obra no Brasil não é nem por uma questão de mão de obra qualificada, porque hoje a gente multiplicou o número de faculdades, de cursos, de treinamentos online, plataformas que ensinam. Temos aí várias plataformas de streaming que tem
centenas, dezenas, milhares de cursos, né? Então não é por falta de informação e conhecimento. Só que a gente tem que tomar um cuidado na utilização da inteligência artificial também. Porque ao mesmo tempo que ela ajuda no processo do seu negócio, ela pode também ajudar na mortalidade do seu negócio. Por quê? Porque ela começa a você ter uma velocidade maior de escala. E se você não está preparado para aquela escala, para atender aquela escala que a automação e junto com a inteligência vai trazer para você, você não suporta a entrada de novos clientes. E isso te leva a quebrar. Então, muitos negócios, às vezes falam, não, eu preciso colocar inteligência artificial na minha empresa. Preciso colocar um botão aqui que gere alguma coisa de inteligência artificial. Então, não é só isso. É você entender o porquê você está colocando a inteligência artificial e em qual momento, ou em qual ponto, ou qual setor ou departamento da sua empresa você precisa da inteligência artificial. Que nem nós mesmos temos vários sistemas dentro da ZeroVox que nós ofertamos para os nossos clientes, e a maioria dos nossos clientes sempre me cobram quando me vê. Pô, mas não estou vendo nada aqui de inteligência artificial no sistema de vocês. Eu falei, não, você quer o quê? Que a gente coloca um botão que ajude a fazer o quê? Esse botão. Então não é só colocar o botão e dizer que é uma IA. Porque também está acontecendo isso. Muitas empresas colocam lá uma suposta inteligência artificial e acabam o quê? Cobrando mais por aquele trabalho. Então você tem que analisar muito bem qual que é o ponto-chave que você vai utilizar dentro do seu negócio. Uma coisa que a gente vem percebendo, que provavelmente agora em 2025 vai acontecer, que é a inteligência artificial generativa. Então isso é um ponto bem interessante, que é o quê? Que é criar agentes de apoio a negócios. Então vamos falar aí de um corretor de imóveis. Você consegue criar um corretor virtual. Não quer dizer que ele vai atuar como se fosse um corretor. Não, mas ele vai auxiliar o corretor em tarefas corriqueiras. Sei lá, pedir a documentação para o cliente dele, verificar se a documentação está batendo com a informação que foi preenchida na ficha de visita. Então a inteligência artificial ela consegue com velocidade analisar aquelas informações, e isso agiliza e deixa o corretor com um tempo mais livre para fazer negócios. Que é o core business da coisa. Então você tira aquele trabalho repetitivo. Toda vez tem que olhar aqui o nome, tem que conferir isso, tem que conferir aquilo. Conectar com um sistema que mostre se a informação é da pessoa mesmo. Sei lá, um certificado digital para fazer a assinatura do documento. Tudo isso pode ser automatizado e criar esses agentes que auxiliem no dia a dia. Então na própria ZeroVox mesmo, nós estamos criando uma base aí de uns 10 agentes. Legal. Esses agentes vão trabalhar auxiliando o desenvolvimento nosso. Ele não vai criar o código por completo. É possível criar? É, mas alguns clientes ele tem o quê? Uma otimização diferente, uma demanda diferente, e toda vez você meio que teria que o quê? A treinar a inteligência artificial, porque ela não sabe tudo, né? Você tem que treinar ela. E esse treinamento ele vai envolvendo o quê? Dados. Então você tem que ir alimentando, contextualizando, que a gente chama, e orquestrando a inteligência artificial para ela começar a entender do negócio. A partir do momento que você tem aquele entendimento, aquele ganho de contextualização das informações, ele começa a te entregar o quê? Informações mais precisas. Então eu vejo que assim, nos próximos 5 anos, de 2025 a 2030, as empresas têm que começar a pensar aonde eu vou colocar a inteligência artificial dentro do meu negócio. Sim. Então isso é mais que urgente e não precisa se preocupar e falar, não, eu vou colocar a inteligência artificial em tudo. Não, em tudo você não vai colocar. Você vai colocar em alguns pontos que fazem mais sentido nessa questão de ganho de escala e acabar com algumas coisas repetitivas, né? Sim, exatamente. Deixar que o ser humano faça o que ele faz de melhor, que é a parte criativa e de fazer mais dinheiro, e enquanto a parte burocrática a gente pode delegar para uma IA, talvez. Vamos colocar as máquinas para executarem a parte chata da coisa. Exatamente. Justamente.
E Anderson, pensando aí no futuro da ZeroVox, o que você vê aí pela frente? O que o pessoal pode esperar aí? Né? Já falou dos agentes, tem algo a mais? Eu gostei dessa sua pergunta. Nós estamos trabalhando dentro da ZeroVox o que a gente chama de transformação digital dos negócios. A ZeroVox desde o começo já foi uma empresa digital, a gente sempre foi uma empresa de tecnologia, mas eu vejo que tem muitos negócios que às vezes tem uma restrição em se transformar no mundo virtual. Às vezes eles não se veem, não, meu negócio é muito presencial, eu escuto muito isso. Meu negócio é muito presencial, não me vejo no virtual. Mas tem como você colocar seu negócio no virtual para você trazer pessoas para dentro do presencial. Sim. Né? Então isso acontece muito. E que a gente chama de campanhas, geralmente eu faço campanhas de planejamento, voltando um pouco lá do que eu tinha falado de planejamento, eu planejo geralmente quadrimestral as coisas que acontecem dentro da ZeroVox, até por uma questão do DNA de estar sempre na vanguarda, então a gente vai buscando com antecipação o que está por vir e a gente já vai vendo o que é dentro assim do nosso core business, do negócio, e a gente vai trabalhando aquilo. E a gente vai lançar agora uma campanha nossa que é os próximos 30 anos da ZeroVox. Então eu estou desenhando, nisso eu tenho 2 meses para finalizar esse projeto, porque em janeiro a gente já quer startar, que eu chamo de 30 em 5. Então a gente levamos 30 anos para chegar aqui, agora eu quero transformar os próximos 30 anos em 5, né? Que vai ser de 2025 até 2030. Então a gente quer dar um ganho de escala e a inteligência artificial é um dos que a gente está vendo que vai levar a gente nesse patamar. Legal. Então, os próximos 30 anos é o quê? Cada vez mais trazer tecnologia, trazer inovação, ferramentas que ajudem as empresas a melhorarem o processo. Bacana. Então a ZeroVox hoje ela é intitulada uma empresa de tecnologia e informática, mas com viés de trazer o quê? De mostrar que sem processo, sem planejamento e sem uma ferramenta que te leve nessa trilha desse processo, você está meio que, não vou dizer fadado ao fracasso, porque eu conheço negócios que não tem emite nota fiscal porque é uma obrigatoriedade, né? Na parte eletrônica. Mas ele não precisa 100% da tecnologia. Ele consegue, com 10%, resolver a situação dele. Então é isso. Seria os próximos 30 anos, a gente quer fazer em 5, com o uso da inteligência artificial. Que bacana. Isso é muito legal. E aproveitando, falando aí da inteligência artificial, tem alguma inteligência artificial que você pode dar de dica aí para os empresários? Como que ele pode, facilitar no dia a dia dele? O que ele pode utilizar de inteligência artificial para auxiliar o progresso da empresa dele? Teria ali algumas dicas? Tem. Hoje, Priscila, a gente tem assim mais de 30 mil tipos de soluções e inteligências artificiais. Isso. A gente vê aí, tem 5 maiores, mas, é uma gama de 30 maiores. O que a gente pode colocar é um site aí que chama poi.com. Dentro desse site você tem o que a gente chama de um marketplace de inteligências artificiais. Então lá você vai ter pequenas ferramentas que possam auxiliar de acordo com o nicho de cada empreendimento. Porque às vezes a ferramenta que eu for utilizar na minha empresa de software, para sua empresa de finanças, pode ter uma variação da forma como você vai utilizar. E lá já deve ter alguma coisa otimizada para essa questão. Por exemplo, analisar uma planilha, criar um dashboard para você tomar decisões sobre o seu negócio. No meu caso, o suporte, como eu posso criar agentes de suporte para auxiliar o meu cliente de uma forma mais dinâmica. Porque a gente sabe que às vezes você está com uma situação lá ocorrendo num sistema, você quer um atendimento um pouco mais rápido. Mas de repente o SLA nosso pode estar em 2, 4 horas, que é o normal das empresas de tecnologia.
E com uma inteligência artificial isso acontece em tempo real. Então ela já te dá ali um caminho, e isso sobra um tempo para o quê? Para uma pessoa verificar se aquilo foi resolvido ou se tem uma intervenção mais direta de um ser humano. Então o que eu vejo é isso, é o poi.com. Seria uma dica que eu dou, até porque são muitas ferramentas que existem, né? E ali você vai ter esse marketplace, você escolhe o seu nicho e ele vai dar uma filtrada e você vai ter... Que dica bacana. Eu já usei isso que você falou da última vez que a gente conversou e realmente é muito legal. Muito bacana. Fico contente que já ajudou essa dica aí. Com certeza, ajudou muito. Muito bom, Anderson. E já encaminhando pro encerramento, pro final, diz aí pro pessoal um resumo aí que você acha que é importante para as pessoas automatizarem as empresas. Por que é importante? Quais passos que você vê que é necessário para a pessoa fazer isso? Tá. Eu costumo dizer assim, não importa o tamanho do seu negócio, você pode ser um empreendedor único lá, só você, e o que eu vejo assim, que tem uma resistência em querer informatizar. Ah não, mas aí vai burocratizar a minha empresa. Ah, eu faço rapidinho, eu vou ter que colocar aqui, tem que cadastrar, tem que lançar, tem que parametrizar. Só que ele está pensando só no momento. Ele não está pensando no legado que ele quer fazer do negócio dele. Tem negócios que são feitos para durarem, tem negócios que são feitos para quebrarem. Então depende como que você está trabalhando o seu negócio. De repente você está montando um negócio, às vezes até por uma questão de sobrevivência. Que a gente tem muito isso no Brasil hoje, infelizmente. Que às vezes você empreende não porque você quer ser um empresário. Você empreende porque é a única forma que você está vendo de levar alguma coisa melhor para dentro da sua casa, para sua família. Então você meio que é forçado a ser um empreendedor, tá? Então o que não acontece em muitos outros países, que você é preparado para ser um empreendedor. Sim. Então o que eu vejo hoje é assim, você quer empreender? Tranquilo, quando eu comecei com meu fundo de garantia, fui lá, peguei minhas férias, fui acumulando, só que eu já planejei o meu negócio. Você vê, eu estou falando de 1994. O Sebrae me ajudou, tive vamos dizer assim, essa luz de negócio, que é o planejamento. Então planejar nunca é uma perda de tempo. Colocar uma ferramenta que ajude você a projetar o seu negócio nunca é uma perda de tempo. Por quê? Imagina lá que você está 1 ano rodando o seu negócio. Você já tem ali um histórico do que está acontecendo. Só que se você tiver um histórico num sistema, dentro de um sistema, você consegue criar uma projeção futura. Você consegue prever lá a sazonalidade. Ah, aqui o meu produto vendeu mais aqui de março a maio. Legal. Então o ano que vem provavelmente eu vou vender nesse mesmo patamar de negócio. Tá, e se eu comprar agora um estoque maior? Quanto que eu vou gastar? Aí você começa a ter essa curva de aprendizado com uma antecipação. Aí você vê se você está preparado para crescer. E não adianta você tentar, eu imagino que dá para fazer. Eu creio que eu consigo. Não, legal. Mas com dados na mão, com uma ferramenta projetando, isso te dá o quê? Mais sustentabilidade e pé no chão para você tomar decisão. Sem dúvida. Será que eu vou precisar contratar 3 pessoas para dar conta do que vai acontecer aqui se eu triplicar as minhas vendas? Aí você vai analisando tudo isso e se planeja para o crescimento, que é o que eu vejo hoje, essa resistência. As pessoas, eu vou tocar o barco aqui, vamos ver o que dá. Não é tocar o barco. Porque o barco pode estar com vários furos. E você nem tá vendo. E você não tá vendo. E aí, de repente, você pega uma tormenta lá na frente, aí o barco afunda. E você vai, mas afundou. Então, porque você não viu que tinha vários furos ali na frente. Enquanto tava o mar tranquilo, não tava chegando a água ali, batendo forte. Quando vê a tormenta, e o que acontece no negócio é isso. Não pense que os negócios são feitos só de mar tranquilo. Empreender é uma questão que dinâmica sempre. Então, o que a gente vê assim, vou empreender, que eu quero ser dono do meu negócio, quero fazer o meu horário, né?
e quero ganhar mais. Quero ser o patrão. Eu sou o patrão. Não é bem assim. É verdade. E aí eu costumo dizer assim, que empreender só tem 2 benefícios. Primeiro, flexibilidade de horário, e você ganha um pouco a mais, mas não quer dizer que você vai trabalhar menos. Só que você pode conseguir trabalhar menos se você se planejar, se você se preparar. Então, só que isso exige o quê? No início, uma curva maior de dedicação. Você tem que estar sempre olhando, né? Que é o que o pessoal fala. O que engorda o porco é o olho do dono. Então isso é um que a gente costuma dizer que é uma verdade. Você pode estar lá na Europa, seu negócio pode estar aqui na região do Alto Tietê, mas você tem que estar de olho no dashboard, olhando o gráfico, olhando o relatório e vendo se o negócio está acontecendo do jeito que você planejou. Não, mas isso é um fato, Anderson. O empresário que não se planeja, não tem essa visão dos números, dos dados da empresa dele, é de fato algo muito perigoso. Porque ele sempre vai tomar as decisões com base no achismo, e esse achismo pode estar levando ele justamente ao lugar errado, né? Então é um ponto fundamental. E, poxa, muito bacana o nosso papo. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse, algo a mais para deixar aí pro pessoal de ensinamento? Eu creio que a gente conseguiu pegar assim, uma boa parte do que é esse mundo tecnológico, né? Que a palavra que eu já falei, o mundo, é uma coisa muito grande e ele abre assim diversos caminhos. Eu creio que a gente conseguiu. Você fez boas perguntas, gostei. Show. Creio que a gente consegue contribuir bastante com o seu público. Show de bola, show de bola. Agradeço muito. E fala aí, diz aonde o pessoal pode te encontrar. E pra fechar, me diz uma frase que, se todo mundo pudesse ouvir essa frase, qual frase que você mais acha importante para o empreendedor? Tá, Zerovox, ela digitando zerovox, né, .com, você já encontra a gente. Nós temos bastante relevância na internet, até porque somos os dinossauros aqui na região também. Então digitou lá o meu próprio nome, se você digitar Anderson Santiago, vai aparecer lá os negócios que a gente está envolvido. E uma frase assim que eu gosto muito é assim: se não existe a demanda, você tem que gerar essa demanda. Tá? Então, eu não gosto de ficar acomodado. Então, a gente vê que o mercado, tanto na questão econômica, está acontecendo isso, lança plano daquilo, a crise, e isso para mim não me abate. Então, se não tem demanda, vamos gerar essa demanda, né? Vamos criar, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos planejar. Então seria isso. Show de bola, grande ensinamento, de fato. Muito obrigada por todo o conhecimento. E você que ficou até aqui, espero que tenha contribuído aí para mais conteúdo, para mais conhecimento, para você ter mais lucratividade no seu negócio. Então você viu aqui pontos fundamentais de planejamento, de processos, de qual a importância de você ter ali dados bem estruturados em um sistema, né? Tudo isso é muito importante para a sua empresa. E se você quer saber mais informações, mais conteúdos da Descomplicando Empresas, então convido aí, tem o nosso YouTube, temos também nossas redes sociais, a Descomplicando Empresas, @Descomplicando Empresas. E para você que quer se aprofundar ainda mais em treinamentos e conteúdos mais profundos, temos a plataforma da Descomplicando Class, onde lá você encontra experts falando de muito conteúdo, de marketing, vendas, finanças e muitos outros temas, tá? Então, só acessar, que vai estar os links todos aqui na descrição, tá? Os links do Anderson também vai estar aqui na descrição para você encontrar ele de forma mais rápida, mais fácil. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo e até o próximo Pode Descomplicar.